Estamos ao final, desde o dia 6 de agosto, que nós estamos estudando os milagres de Jesus no Evangelho de João, e claro que isso significa estudar uma cristologia segundo João, ou seja, o que João quer falar a respeito de Jesus, qual o ensino que João traz a respeito da pessoa de Jesus por meio desses milagres. E cada milagre nós podemos aqui aprender um pouco a respeito de Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. Desde o primeiro milagre, quando Jesus proporcionou vinho para aquele casamento em Caná da Galileia, até quinta-feira passada, quando nós falamos sobre a cura de um cego de nascença. Hoje nós chegamos ao final dessa série falando sobre a ressurreição de Lázaro. E eu tenho a certeza de que esse milagre ele vai trazer o ápice dos milagres que João vai registrar no seu evangelho, falando sobre Jesus. Como eu já disse, que os milagres apontam para Jesus. O objetivo do Evangelho de João é que as pessoas creiam em Jesus como sendo Filho de Deus. E cada milagre vai abrindo os olhos dos discípulos, vai abrindo os olhos das multidões, e claro, que também vai deixando os inimigos de Jesus ainda mais furiosos. Esse milagre, a ressurreição de Lázaro, foi um milagre que trouxe o ápice da revelação de Cristo, confirmando que ele era o Filho de Deus, mas também sacramentou a sua morte. Depois do milagre que Jesus opera em Betânia, Caifás, os sacerdotes, os líderes do povo decidiram que Jesus precisava morrer. Esse foi o milagre que sacramentou a crucificação de Jesus. Depois desse dia, eles procuraram uma forma de prender Jesus, julgá-lo, condená-lo e tirarem a sua vida. É interessante que o ato de Jesus devolver a vida para um amigo lhe custou a sua vida. O ato de Jesus ir para Betânia para trazer a vida a um amigo querido colocou no coração daqueles líderes de Israel a certeza de que Jesus deveria morrer. Eles colocam ainda assim, para o bem do povo. Coisa interessante, né? Ele disse, esse homem precisa morrer para o bem do povo. E na verdade, eles disseram isso com o intuito de protegerem as suas posições e protegerem a nação de uma revolução e uma invasão do Império Romano. Mas profeticamente, eles falaram que estava profetizado a respeito de Jesus, de que de fato ele morreria para toda a nação. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, então nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 11. Eu fiz algumas anotações porque esse milagre ele é riquíssimo. Tenho certeza de que você já ouviu pelo menos uma vez uma pregação sobre essa passagem. É riquíssima em aplicações, em ensinos, mas eu quero focar no ensino cristológico dessa passagem, ou seja, qual o objetivo maior, porque isso é muito importante num texto bíblico, a gente sempre procurar entender o objetivo principal do autor do texto, porque nós podemos aplicar vários ensinos à nossa vida, mas o objetivo principal do autor, ele não pode ser negligenciado, porque esse é o sentido principal do texto.
o que João quis ensinar, o que ele quis dizer quando ele escolheu relatar o milagre da ressurreição de Lázaro para a igreja. O Evangelho de João, capítulo 11, nós lemos a partir do versículo 28. Não vou ler mais uma vez o texto, por causa do horário, mas lemos a partir do versículo 28. No entanto, todo o capítulo 11 do Evangelho de João está relacionado à doença de Lázaro, à sua morte, à sua ressurreição, assim como o plano para matar Jesus e também matar Lázaro. E os líderes, eles ficaram tão enfurecidos com aquilo, e aquele milagre era tão incontestável, que eles botaram no coração: precisamos matar Jesus e também matar Lázaro, que é a testemunha viva de um milagre. E é interessante que a ira dos inimigos de Jesus, ela foi uma ira que foi crescendo. Primeiro eles ficaram desconfiados, mandavam as pessoas investigarem Jesus, observarem Jesus, seguirem Jesus. Eles se infiltravam no meio dos discípulos. Eles depois começaram a fazer questionamentos para Jesus a respeito da lei, a respeito das tradições. Depois eles começaram a dizer que os milagres de Jesus eram feitos pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás. E quando eles perceberam que eles não tinham como mais vencer Jesus no argumento, eles não tinham como mais colocar a multidão contra Jesus, eles não tinham como mais negar os milagres de Jesus, então só restou fazer uma coisa: encontrar alguém que estivesse disposto a trair Jesus, a preparar uma cilada, uma emboscada, quando Jesus estivesse apenas com os discípulos mais próximos, onde ele pudesse ser preso. E Jesus foi preso à noite, apenas com os discípulos mais próximos, para que não se criasse uma revolução, uma revolta no meio da multidão. Então foi tudo bem planejado e arquitetado pelo Sinédrio, pelos fariseus, os saduceus e todos os líderes que se uniram para tirar a vida de Jesus, colocando sobre ele a falsa condenação de que ele havia quebrado a lei, que havia blasfemado, dizendo que era Deus. E tudo isso nós já conhecemos segundo a Bíblia Sagrada. Mas, voltando ao texto que nós lemos, com o tema dessa noite, a glória do Filho de Deus é revelada. Esse é o tema desse último milagre: a glória do Filho de Deus é revelada. Porque a cada milagre, as pessoas viam a glória de Deus. E o que é essa glória, irmãos? Não é sentir algo. Essa glória não é simplesmente as pessoas glorificarem com palavras. A glória aqui que João está falando o tempo todo, quando João diz assim, vimos a sua glória, não é ver Jesus, né, de maneira, como se tivesse uma aura na sua cabeça, ou que eles viram seres espirituais, ou tiveram alguma visão. Não, ver essa glória significa que eles conseguiram discernir por meio do Espírito Santo de que Deus estava no meio do seu povo, por meio de Cristo. Jesus era Deus feito homem. Essa glória que foi revelada, que João vai colocar no seu evangelho, milagre após milagre, vimos a glória do unigênito, vimos a glória do Filho de Deus. Essa glória é a própria presença, é a Shekinah. A Shekinah nada mais era no Antigo Testamento do que a presença manifesta de Deus. E em Jesus essa glória foi vista pelos discípulos. Ou seja, a glória nada mais é do que a presença de Deus, ou seja, Deus está entre nós. Ele é o Filho de Deus, ele é a revelação de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos é que Lázaro, ele adoeceu, Jesus estava distante, uma distância considerável,
Alguns teólogos vão dizer que ele estava a 2 dias, pelo menos 2 dias de viagem, até chegar a Betânia. Porque havia mais de uma cidade chamada Betânia, em Israel. Mas essa Betânia, que era próxima a Jerusalém, pertinho, 2 a 3 quilômetros. Ela era perto de Jerusalém e era um lugar que Jesus costumeiramente ficava hospedado durante as festas. Porque as festas em Israel duravam pelo menos uma semana. E Jesus, ele quando saía de Jerusalém, ele se hospedava costumeiramente na casa dessa família. Dormia lá. Era guardado, era uma família abastada, era uma família rica para a época. Tanto é que a gente vai tirar essa informação e a certeza de que eles eram uma família importante, porque a morte de Lázaro fizeram com que muitas pessoas saíssem de Jerusalém para ir lá. Então era uma família conhecida. Segundo, o perfume que Maria usou para ungir Jesus era caríssimo, mostrando também que era uma família de posses. Além do mais, eles hospedavam Jesus, serviam Jesus, quando Jesus não apenas ia sozinho, mas com a caravana dos seus discípulos. Então essa família rica, influente, era uma família amiga de Jesus, amava Jesus e Jesus os amava, mas não amava eles porque ele era rico, porque eles eram ricos, irmão. Jesus os amava porque ele vai dizer: eu amo aquele que obedece a minha palavra. Eu amo aquele que faz a vontade do meu Pai. Eles não eram apenas ricos, eles eram piedosos. Eles eram crentes fiéis e seguiam a Cristo. Então Lázaro adoece, Jesus está distante, porque Jesus já havia saído de Jerusalém. Se a gente acompanhar a leitura do Evangelho de João, no capítulo 10, os judeus pegam em pedras para apedrejar Jesus. Porque na festa da dedicação, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E aí os judeus ficaram tão indignados que pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Então, depois desse episódio, Jesus ele sai de Jerusalém, vai para uma região distante, e é nessa região que os mensageiros de Marta e Maria chegam até Jesus e dizem: Lázaro, aquele ao qual o Senhor ama, está doente, está enfermo. Isso está no capítulo 11, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 3. Diz assim: aquele que o Senhor ama está doente. Versículo 4, ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aí você pode perguntar: pastor, Jesus aqui não errou quando ele disse que a doença não era para a morte? Entenda que aqui está subentendido uma palavra: para a glória da morte. Que Jesus vai dizer: essa doença não é para a morte, não é para a glória da morte, mas é para que o Filho, olha que coisa maravilhosa, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E esse glorificado aqui, voltamos ao termo glória, Shekinah, que é a revelação. Ou seja, por meio dela as pessoas vão olhar para Jesus e dizer: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Ninguém pode fazer o que ele fez. Então percebam que Jesus recebe a notícia e já diz assim: essa doença não é para a glória da morte. E dizendo isso, ele se demora mais 2 dias lá. Depois de se demorar 2 dias, naquele período que Jesus estava ali, ele chama os discípulos e diz assim: vamos outra vez para a Judéia. E para a Judéia, irmãos, é o famoso para o cearense sair para a bocada quente. É para o cheiro do queijo.
Como assim para a Judéia? Vamos para a Judéia. E aí os discípulos dizem: mestre, versículo de número 8, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá. E Jesus diz: não é verdade que o dia tem 12 horas? Jesus vai falar muito isso no Evangelho de João, a respeito do dia, trabalhar enquanto é dia. O dia tem 12 horas, vamos trabalhar enquanto é tempo, vamos trabalhar enquanto é dia. E Jesus está querendo dizer o seguinte: o dia não tem 12 horas. Para o judeu, o dia era do nascer do sol ao pôr do sol, 12 horas. Então ele tem, o dia tem 12 horas, do nascer ao pôr do sol, Jesus está se referindo, é o momento da luz, onde tem luz. Então, se tem luz, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus está querendo dizer? Discípulo de Cristo, independentemente dos perigos, das lutas, das adversidades, ele precisa continuar. Se a luz de Cristo brilha sobre a vida dele, se a vida de Cristo está na vida dele, ele caminha. Não são os perigos que param a igreja, não são as dificuldades que param a igreja. O que para a igreja é a falta de fé, é a falta de confiança, é o medo, é o excesso de preocupação, é a ansiedade, são as coisas do mundo que nos prendem. E Jesus disse: andar de dia, em outras palavras, eu não estou com vocês, fiquem tranquilos. Enquanto eu estou com vocês é dia. Aleluia. Enquanto Jesus está conosco, meu irmão, é dia. Pode ser a maior dificuldade, você pode estar passando nos desertos mais difíceis, nos vales mais escuros. Se Jesus está com você, eu quero lhe dizer nessa noite, é dia. Pode caminhar, Ele não vai permitir que você tropece. Ele te sustenta, Ele vai contigo. E aí Jesus diz no versículo 10, versículo 11, tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. É interessante que Jesus foi informado da doença de Lázaro por pessoas, mas da morte de Lázaro, oniscientemente ele já sabia. O momento em que Lázaro morreu. Perceba que a humanidade e a divindade de Jesus estão o tempo todo muito interligadas. 100% homem, 100% Deus. E aí ele diz: Lázaro adormeceu. Ou seja, entre o período em que Jesus recebeu a notícia e aqueles homens voltaram, ele diz: olha, Lázaro adormeceu. Porque para Deus a morte é um sono. Amém, meus irmãos? Para Deus a morte é um sono. Isso aqui não é simplesmente um termo, um eufemismo, né? Como diz no português, é para deixar aquela palavra mais bonita, mais delicada, mais suave. Não, para Deus a morte é um sono. Acordar uma pessoa que está dormindo, quando a gente vai lá e acorda alguém que está dormindo e diz assim: fulano, acorda, olha a hora. Para Deus é a mesma coisa. Naquele grande dia, aqueles que já estiverem partidos no Senhor vão apenas escutar o seu nome. Não sei como isso vai ser, se vai ser uma convocação geral, se vai ser um nome só, se vai ser um grito, eu não sei como vai ser. Eu só sei que vai ser igual acordar de um sono. E quando você acordar, você vai olhar para o seu corpo. Se você não estiver mais, vai dizer assim: que corpo é esse? Aleluia. Aqueles que partiram com Cristo, quando ouvirem a voz, vão se levantar dentre os mortos como se fosse um grande sono. Embora a sua alma esteja consciente, entrarão no corpo e viverão com corpos incorruptíveis. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos despertá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Vamos despertá-lo. Os discípulos não compreenderam aquele termo, porque o judeu não usava muito esse termo dormir. Ele vai passar a ser usado depois, por meio das epístolas de Paulo. E Paulo vai se referir à morte como um sono.
Mas os judeus não entendiam muito, e os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo mesmo. E perguntam: bom, se está dormindo, então está salvo, está bem. Mas Jesus diz assim: não, Lázaro morreu. E diz no versículo 15, olha que coisa, irmãos, que mistério de Deus aqui. Versículo 15: por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá. Olha só, por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá. Por quê? Se Jesus estivesse lá, Lázaro não iria morrer. E ele diz: eu me alegro por causa de vocês, para que vocês possam crer. Mas pastor, os discípulos já não criam em Jesus? Criam, mas entenda que a cada milagre, João está dizendo que a fé daqueles homens se fortalece. Os olhos se abrem, irmãos. É por isso, quem já assistiu ou já leu as Crônicas de Nárnia, tem um trecho que Aslan, o leão, que é um símbolo de Jesus, ele disse para aquela criança do filme, ele diz assim, ela diz assim para ele: você parece maior. E ele diz assim: é porque à medida que você cresce, aleluia, à medida que você cresce, à medida que você amadurece, eu também cresço. À medida que a gente caminha com Cristo, olha que coisa maravilhosa. É como se quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma imagem de Deus. À medida que a gente caminha com Ele, cresce no conhecimento, cresce na graça, cresce no entendimento, esse Deus não diminui. Na verdade, Ele nem aumenta nem diminui, Ele é o mesmo, só que aos nossos olhos, esse Deus ele vai ficando cada vez mais glorioso. Então é algo interessante que uma vez um estudioso ele disse assim, que quando nós chegarmos diante de Deus, a glória dele vai ser ainda maior do que o entendimento que nós temos hoje. Que à medida que eu me aproximo de Deus, lembra-se de Isaías, quando ele viu a glória, quando ele viu o trono de Deus: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. Vou morrer, vou perecer, porque os meus olhos viram, meus irmãos. Jesus está dizendo assim: eu me alegro porque eu não estava lá, sabe por quê? Porque embora a morte esteja trazendo tristeza para a família, para os amigos, para os familiares, eu me alegro por uma coisa. Sabe qual que é o que traz alegria a Deus, irmãos? É porque por meio das lutas, das provações, a nossa fé pode ser fortalecida e amadurecida. Entenda que o propósito de Deus é fazer com que os seus filhos cresçam e amadureçam. Não é como ensinam hoje que o pai deve proteger o filho de todo jeito para que o filho não passe nenhum tipo de dificuldade, mas nós já sabemos. E a história comprova isso, que se você privar uma pessoa das dificuldades, dos sofrimentos, dos nãos da vida, se você cercá-la numa bolha, isso vai impedir o seu desenvolvimento. Vai impedir o seu crescimento saudável da mente, do corpo, de tudo. Pegue uma pessoa e coloque ela numa cama, deitada, no sofá, apenas comendo, sem fazer nenhum tipo de atividade física. Isso vai lhe trazer conforto, mas vai fazer ela ficar doente, morrer. Os seus músculos, os seus nervos, tudo aquilo que ela tem no seu corpo não vai se desenvolver em nada. E o objetivo de Deus para nós é que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente se fortaleça. Paulo diz: olha, precisamos deixar de ser meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. É momento de crescer. Paulo vai dizer: olha, é momento de crescer, de amadurecer. Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. Jesus disse: eu me alegro, porque vocês vão crer, vocês vão amadurecer com essa experiência. A fé de vocês vai aumentar com o que vocês vão ver em Betânia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Eu quero trazer uma palavra direcionada ao seu coração. Quem sabe isso que você está achando que vai acabar com você, que vai lhe fazer desistir, que vai lhe fazer voltar atrás. Se você continuar olhando para Jesus, a glória dele vai ser revelada por meio dessa luta. A tua fé vai crescer, vai se fortalecer. Você vai ser ainda mais renovado e ao final vai dizer: hoje eu estou mais crente, hoje eu estou mais forte, hoje eu estou maior na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Interessante que a gente só olha o final de João quando Tomé, ele é aquele que tem a dúvida, é aquele que é incrédulo, é aquele que na verdade não confia nas palavras do discípulo de que Jesus havia ressuscitado. Mas nesse momento, Tomé, ele tem uma palavra de coragem. Ah, Jesus, o senhor quer ir para lá? O senhor está dizendo que está alegre porque nós vamos crer? Então Tomé se levanta. Ele diz assim: vamos também nós para morrer com o Mestre. O que é que ele está querendo dizer? Bom, se é o teu destino, se é o teu final, se é isso que aguarda o Senhor lá, então nós também vamos com o Senhor. E eles vão. Então eu quero falar alguns pontos que eu anotei aqui sobre esse momento que é a saída de Jesus de onde ele estava até chegar em Betânia. Primeiro, este sinal, ou seja, esse milagre, colocou em risco a vida de Jesus e seus discípulos. Jesus, irmãos, ele amava a vida, ele amava viver, mas ele nunca colocou a sua vida acima do seu chamado, da sua missão. Jamais colocou. Tanto é que a saída de Jesus, de onde ele estava, para Betânia, colocou em risco a vida dele e dos seus discípulos. Jesus sabia do risco que ele estava correndo indo para lá. Só tinham inimigos lá, só tinham pessoas, lá era o centro da religião de Israel. Ficava o templo, os saduceus, os fariseus, o sinédrio. Os inimigos de Jesus estavam lá enfurecidos. Mas Jesus, ele não pensa agora no seu conforto, ele não pensa na sua própria vida. E os discípulos vão voluntariamente. Tomé encabeça a lista dizendo: então vamos todos para lá. Se o mestre vai, nós iremos com ele. Ah, meus irmãos, esse é o desafio do discipulado, é seguir a Cristo. Não só quando as coisas parecem favoráveis e boas e vantajosas para a gente ser crente, não. Nesse momento não era vantagem nenhuma ser discípulo de Jesus. Nesse momento aqui não era nada confortável ser um seguidor de Jesus. Talvez em outro momento alguém quisesse estar até entre os 12, mas nesse momento aqui ser um dos 12 era coisa difícil. Não era fácil. Era um desafio, era algo de renúncia. Mas Jesus, ele amava a vida, amava as pessoas, valorizava a vida. Mas nesse momento, ele sabe que a missão, seu chamado, a sua vocação, o porquê que ele havia vindo ao mundo, era muito mais importante. Ele vai correr riscos. Ele vai até Betânia, ele vai encarar um ambiente hostil, porque um amigo seu havia morrido, porque uma família estava de luto, porque os seus amigos estavam sofrendo. Que coisa maravilhosa. Jesus disse assim: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo agora vocês de amigos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus disse assim: não há maior amor do que esse, do que alguém dar a vida pelo seu amigo. A vida de Lázaro só foi possível porque Jesus entregou a sua vida. Quando ele foi para lá, ele não voltou mais.
Por lá mesmo ele ficou. A ida de Jesus até aquele lugar foi a sua última descida a Jerusalém. Lá ele ficou. E o que o levou lá, além da missão, além do chamado de Deus? Um amigo. Amar um amigo, se preocupar com um amigo é sair da zona de conforto. Amar um amigo, se dispor para ajudar um amigo, para socorrer um amigo, para visitar um amigo, para ir até um lugar onde um amigo está sofrendo, precisando de auxílio, de força, de ajuda, é sair da zona de conforto. E Jesus sai da zona de conforto, sabe por quê? Porque tinha um amigo também. Coisa boa é ter amigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Ainda que você não tenha nenhum amigo que possa te visitar, Jesus, ele é o amigo fiel. Ele nunca te abandona. Ele é seu amigo até o fim. Ele está com você até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, além de colocar em risco a sua vida e a vida dos discípulos, esse sinal, esse milagre, revelou o amor de Jesus pelos seus amigos. A Bíblia vai dizer, João vai dizer, que quando avisaram a Jesus, disseram: olha, aquele a quem você ama, Lázaro, aquele que você ama. Jesus amava Lázaro. Jesus amava aquela família. Jesus nos ama. Jesus ama a mim, ama você. Nós somos a sua família. Ele diz: quem é a minha família? Senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Senão aquele que me obedece. Quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Quem é a minha família? Quem é aquele ao qual eu amo? Aqueles que caminham comigo. Jesus é seu amigo e ele te ama. Jesus amava aquelas pessoas. E por amá-las, nós entendemos aqui dois lados desse amor. Jesus poderia ter dado uma palavra, sim ou não? Sim. Poderia ter dito: podem ir, Lázaro já está bem, Lázaro já está curado. Como ele disse para aquele centurião. Jesus poderia simplesmente dado uma palavra, poderia ter se apressado para chegar lá antes que Lázaro morresse. Não, nada disso Jesus fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o amor de Deus não significa que ele vá atender os nossos caprichos, as nossas vontades, no jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, no momento que a gente deseja, da maneira que a gente espera. Não duvide do amor de Deus, porque algo não mudou na sua vida, nenhuma situação aconteceu a seu favor, como você orou, pediu. Lázaro era amado, aquelas irmãs eram amadas por Jesus. Jesus disse que os amava, as pessoas sabiam do amor de Jesus, mas ele esperou, ele aguardou, ele estava sempre debaixo da vontade do Pai. Jesus nos ama, e por nos amar, em alguns momentos ele diz: espere. Em algum momento as nossas orações não serão atendidas e ouvidas do jeito que a gente quer. Em algum momento a gente vai se achar: meu Deus, minha oração não subiu, Deus não me ama, Jesus não me ama, será que eu estou em pecado? Será que Deus não escuta a minha oração? Não, não tem nada disso. Aquela família era amada, era piedosa, era fiel, cria em Jesus. Mas Jesus não foi quando ela chamou. Jesus foi quando ele entendeu que era o momento de ir. Jesus foi quando ele sabia o momento exato de ir até aquele lugar. Nem antes, nem depois. Não queira apressar Deus. Deus não precisa ser apressado. Deus não precisa ser lembrado. Deus não precisa ser avisado. Olha, Deus, está acabando o tempo. Olha, Deus, está se acabando. Vai chegar o final. É a minha última chance. É o meu último momento. É a minha última. Não existe isso. Apenas coloque-se diante do Senhor, saiba que Ele te ama, saiba que a sua vida está na mão dEle, saiba que Ele tem o melhor para você, que Ele cuida de você, que Ele conhece os teus planos, os teus projetos, os seus sonhos. Não existe esse negócio para Deus, de que Senhor está acabando, é a última chance, é a última oportunidade, é a última vaga. O médico diz que é o último dia, depois diz: não, Deus não conhece essas coisas.
Deus não conhece essas limitações humanas. O dia para Deus não tem 24 horas como o nosso. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Este sinal demonstrou a compaixão de Jesus e o seu sofrimento diante das tragédias humanas. Ou seja, Jesus amava, mas não foi. Alguém pode perguntar: bom, será que o nosso Deus, ele se importa com o nosso sofrimento? Será que Deus, ele se importa com as nossas tristezas, com as nossas angústias, com os nossos apertos, com as nossas aflições? Olhemos para Jesus e a gente vai ver na palavra que a notícia, quando chega a Jesus, diz a Bíblia que ele se agita no espírito. Ou seja, o seu espírito se agitou, se perturbou. Muitas sensações começaram a invadir ali Jesus, diante daquele sofrimento, diante daquela notícia. Quando ele chega lá e ele vê as pessoas chorando, ele vê aquela cena de choro, de lamento, de pranto, de dor. Diz a Bíblia que mais uma vez ele se agita no seu espírito, até o ponto de chorar. Aleluia. Aqui a humanidade de Jesus é transparecida. Não é vergonha chorar, meu irmão. E eu costumo dizer o seguinte: crente que não chora, é aí que está o problema. Porque Jesus nos ensinou que chorar é humano demais. O Filho de Deus derramou lágrimas. O Filho de Deus chorou diante da tragédia, diante do sofrimento. Jesus chora diante daquela situação, mostrando a sua compaixão, mostrando a sua dor, externando o que estava no seu coração. Bendito seja o santo nome de Jesus. Este sinal, além de mostrar a compaixão de Cristo, o seu choro, os seus sentimentos diante... Nosso Deus não é um Deus impassível. O nosso Deus é um Deus que se compadece. O nosso Deus não é como o Deus retratado pelos gregos, um Deus que não tinha sentimento, Deus que não sentiam as necessidades das pessoas. Eram deuses simplesmente distantes, eram deuses frios, que não se importavam. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus que chora, é um Deus que sofre, é um Deus que se compadece. Bendito seja o seu santo nome. Este sinal que João vai falar, o sinal da ressurreição de Lázaro, ensina sobre o estreito relacionamento de Jesus com o Pai, conhecedor de sua vontade e submisso a ela. Jesus amava Lázaro, mas não foi. Por que não foi? Porque não era o tempo do Pai para ele ir. Jesus ora, e na oração que ele faz diante do túmulo, ele ora com intimidade para com o Pai. E ele diz assim: eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Significa o quê? Que Jesus, ele se submetia ao Pai, pedia ao Pai, e o Pai lhe atendia. É interessante isso, que nem mesmo Jesus, sendo Deus, ele na função de filho, ele fazia algo pelo seu próprio poder. Ele tinha poder para fazer, tinha autoridade para fazer, mas ele orava ao Pai, ele conversava com o Pai, e ele entendeu: obrigado, Pai, porque é da tua vontade que Lázaro seja ressuscitado. Aleluia. Lázaro vai ser ressuscitado porque é a vontade do Pai. O filho fala com o Pai ouve o filho e lhe dá tudo o que o filho pede. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Como filhos, a gente tem que entender o seguinte: Deus não nos dá algo, não é porque seja grande, é porque não é a vontade de Deus. Porque quando é a sua vontade, não existe tamanho, não existe impossibilidade, não existe dificuldade. É isso que Jesus está querendo dizer. E ele fala para todos ouvirem, porque é apenas um testemunho, porque esse sinal é para apontar para a glória de Deus sobre o Filho, é para mostrar quem é o Filho diante daquelas pessoas.
Sabe por quê? Porque quando Jesus chega naquela aldeia, Marta vai até Jesus, Maria vai até Jesus, e as pessoas, quando vem Maria sair, vão atrás dela. E o cenário está montado, meus irmãos. Marta, Maria, os discípulos e a multidão de pessoas que estava ali consolando aquela família, está tudo preparado. E aí Jesus diante deles, Jesus faz uma oração, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Está em João, capítulo 11. Nós vemos que depois que Jesus chora, ele faz uma oração. Está lá no capítulo 11, versículo 41. Depois que os homens tiram a pedra, Jesus levanta os olhos para o céu e diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei sempre que me ouves. Por quê? Jesus tinha certeza que o Pai sempre lhe ouvia, porque ele só orava segundo a vontade do Pai. Os pedidos do Pai para o Filho não eram negados, embora houvesse essa subordinação. Mas o Filho sempre orava na sua vontade, sempre na vontade do Pai. Perfeita sintonia, perfeita harmonia, perfeita comunhão do Pai com o Filho. E aí ele diz: porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Irmãos, depois da pedra ser removida, Jesus faz essa oração. E aí eu entendo que esse sinal foi a revelação da glória de Deus em Cristo, deixando seus inimigos indesculpáveis. Jesus em alta voz clama: Lázaro, vem para fora. Irmãos, que coisa extraordinária. Você sabe como que era sepultado? 4 dias. Depois você vai pesquisar a respeito de um corpo, como que está o estado dele depois de 4 dias de morto. Sem nenhum tipo de tratamento em funerária, apenas envolto em lençóis. Lázaro estava dessa maneira. E detalhe, ele estava totalmente enrolado. A forma que o morto era enrolado naquele tempo era de tal forma que ele não conseguia sair. Era enrolado de tal maneira, enrolado, enfaixado, os seus pés, as suas mãos e até o seu rosto, que os estudiosos entendem que Lázaro não saiu caminhando, Lázaro saiu pulando de lá de dentro. Ele saiu pulando de lá de dentro. Diferentemente de Jesus, quando ressuscitou, que o seu corpo não era igual ao de Lázaro. Jesus, ele passa por entre os lençóis. E quando Pedro chega lá, ele vê os lençóis do mesmo jeito, como se um corpo estivesse deitado. Jesus se levanta por entre os lençóis, mas Lázaro sai totalmente enfaixado, pulando, de mãos atadas, de olhos vendados. E naquele momento a glória de Deus, ou seja, o Filho de Deus é revelado de maneira gloriosa. Os discípulos, as pessoas que estavam ali, Jesus, no meio daquela multidão, dá ordem: desamarrem-no e deixe que ele vá. Bendito seja o nome do Senhor. Esse sinal, meus queridos irmãos, antecipa o que vai acontecer no grande dia. Jesus disse assim para aquelas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. O que ele estava querendo dizer? É que é por meio dele que vai haver ressurreição. Só vai ter ressurreição por causa de Jesus. Ele diz: sabe a ressurreição que vocês creem que vai acontecer no final dos tempos? Que os justos serão ressuscitados. Eu sou essa ressurreição. É por meio de mim que isso vai acontecer. Então eu não quero, Jesus está querendo dizer, eu não quero que vocês apenas creiam numa ressurreição. Se você pergunta para uma pessoa e diz assim: você crê na ressurreição? Eu até creio. Os fariseus acreditavam na ressurreição, e eles sabiam que a ressurreição era um ato de Deus. E Jesus diz: eu sou a ressurreição. Se só Deus vai ressuscitar os mortos no último dia, eu quero dizer para vocês que eu sou a ressurreição.
Eu sou a vida. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que durma no pó da terra, há de ressuscitar, porque eu sou a ressurreição. E é interessante que ele disse tudo isso antes do milagre acontecer. E o milagre, ele comprova as suas palavras, de que ele é a ressurreição. Lázaro estava morto, e no estado final, no estado de morte, que não tinha mais jeito para a ciência, um estado já de decomposição, de cheirar mal. O poder de Cristo não é simplesmente aquela pessoa que morreu. Os judeus entendiam que até 3 dias uma pessoa poderia morrer e voltar a viver. Havia uma crença entre os judeus de que a alma perambulava em volta do corpo até 3 dias. Lázaro já fazia 4. Jesus quebra aquela tradição, ressuscitando não o morto, como a filha de Jairo que acabara de morrer, não o filho da viúva de Naim que acabara de morrer. Agora é alguém que está apodrecendo, que já fede. Irmãos, esse milagre é extraordinário. A gente tem que olhar para essa palavra e entender o que João está querendo dizer. A nossa fé tem que estar em Cristo. Ele é o Deus da vida, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Assim como Lázaro morreu crendo em Jesus e foi ressuscitado, aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão naquele grande dia. Essa é a esperança que está no coração da igreja. Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou com um corpo incorruptível. E a semelhança deles, nós não ressuscitaremos. Aqueles que morrerem não ressuscitarão mais com o corpo de Lázaro, ressuscitarão agora com o corpo de Jesus. Um mistério tremendo. É um corpo que pode ser tocado, mas que pode passar as paredes. É um corpo que está conversando aqui com você e depois aparece lá nos discípulos indo para Emaús. É um corpo que não sente fome, mas também pode comer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei que mistério é esse, mas é extraordinário aquilo que Deus vai nos dar. Aleluia. Eu quero concluir dizendo o seguinte: simbolicamente, essa ressurreição de Lázaro fala da salvação. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em pecados, separados de Deus. O estado do pecado no ser humano é de tal forma que a Bíblia vai dizer que o pecado, o que é que o pecado faz diante de Deus? É cheiroso ou fedido? Fede. O pecado diante de Deus fede. Lázaro fedia. Isso fala do homem sem Deus, do homem morto, do homem que fede nos seus pecados, do homem que não pode fazer nada por si mesmo se o Senhor não fizer. Mas quando esse homem escuta a voz graciosa de Jesus, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando esse homem que está fedido nos seus pecados, não importa se já fede, se já cheira mal, sabe aquela pessoa que às vezes a gente diz assim: aí não tem mais jeito, aí está acabado, aí não tem mais condições. Pronto, é esse homem mesmo que eu quero hoje nessa noite você entender. Se tem alguém na tua casa, na tua família, que você acha que está ruim, veja para Lázaro. Não importa o estado dele de pecado, a dureza do seu coração, a frieza da sua alma, a voz de Cristo pode alcançar o seu coração. Pode alcançar. E quando ele ouvir a voz inconfundível do Senhor, do jeito que ele estiver, ele vai se levantar. E aí aqui é algo maravilhoso. Jesus ressuscita o morto, né, Neto? É Jesus que dá a salvação, é Jesus que salva. Mas quem tira as faixas é a igreja. Aleluia.
Aleluia. Porque a pessoa, quando aceita Jesus, ela até está viva, ela recebe a nossa vida, mas ela ainda não sabe andar direito, ela está toda atada, ela está toda amarrada, ainda ela tem dificuldade de andar, tem dificuldade de se locomover, tem dificuldade de enxergar. E aí a igreja pega, tira, desata. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Jesus vai dizer: tirem. E esse é um trabalho da igreja: tirar as faixas, limpar, aleluia, vestir, cuidar aquele ao qual Jesus deu a vida. Meus irmãos, eu olho para esse evangelho de João e eu chego ao final dizendo assim: Jesus, tu és grande, tu és maravilhoso. Só tem duas coisas diante da revelação de Jesus, sabia? Os homens são indesculpáveis. O que Jesus fez, irmãos, só tem duas opções: crer ou negá-lo. Não existe desculpa para o homem que ouve o evangelho, ouve a respeito do que Cristo fez, como aqueles líderes de Israel, e simplesmente rejeitam Jesus. Eles rejeitaram porque quiseram, porque endureceram o coração, porque negaram a revelação de Deus. Mas estava claro como o dia, as profecias estavam se cumprindo, os milagres confirmavam quem Jesus era. Não tinha como negar Jesus. As evidências eram uma maior do que a outra. E João disse que foi escrito, foi para que nós creiamos nele, e crendo nele, tenhamos vida no seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé, e nós vamos louvar ao Senhor, e depois estaremos terminando esse culto. Guarde essa palavra no seu coração, o fechamento dessa mensagem. E eu quero orar por você hoje aqui, nesse término de palavra, nesse término de série de estudo. Eu quero orar por você hoje, para que a tua fé seja fortalecida em Cristo, para que os teus olhos estejam fixos em Jesus. Bendito seja o seu santo nome. Para que você não tenha de uma dúvida de quem Ele é, de que aquele que te chamou é fiel, de que Ele te ama, de que Ele é poderoso, e de que nem a morte pode nos separar dEle, de que nem a morte pode tirar do servo de Deus aquilo que recebeu do Senhor. Eu também quero orar por você que nesse momento conhece alguém que está, quem sabe, na situação de Lázaro espiritualmente, morto, enfaixado, sem vida eterna, sem a vida de Cristo. Eu quero que nesse momento você coloque essa pessoa diante do Senhor, interceda por ele, interceda por ela, clame ao Senhor dizendo: Deus, que a tua voz possa ecoar naquele coração. Pai Santo, que o Senhor venha usar a circunstância, o tempo. Não desfaleça, meu irmão, não desfaleça, minha irmã. Jesus se demorou 2 dias para Marta e Maria. Quando ele chegou, já cheirava mal, o pranto já tinha tomado toda a casa, mas bastou apenas a voz de Jesus dizendo assim: vem para fora, Lázaro. Eu não sei como dizer isso a você, mas eu preciso dizer. Jesus disse: eu me alegro, porque eu não cheguei quando eles queriam que eu chegasse, por causa de vocês. Eu não sei o que Deus quer durante essa espera na sua vida. Eu não sei o que Deus está trabalhando no seu coração, na tua caminhada com Ele. Mas o que eu quero dizer com toda certeza hoje: fica firme no Senhor, confia em Cristo, continua na presença dEle. Os planos do Senhor não são frustrados. A nossa esperança em Deus jamais será frustrada. Vamos adorar aquele que ressuscita, ressuscita vidas, ressuscita projetos, ressuscita planos, porque Ele é o Filho de Deus.
coloquemos a nossa fé nele, olhemos para ele e tenhamos a convicção de que Jesus, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Não é mais um mestre apenas, nem mais um profeta, nem mais um operador de milagres. Tu és o Filho de Deus, tu és a glória de Deus revelada entre os homens, tu és o verbo de Deus que se fez carne, a ele pois a glória eternamente. Vamos adorar o Senhor.